Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje com um assunto muito importante e revelador. Sobretudo para você que tem algum dinheiro em dólar guardado, você tem alguma reserva em dólar, ou você que sonhou em ter alguns dólares guardados, ou você que viaja e faz sua transação em cartão de crédito e paga em dólar, você que é de alguma empresa, você é pequeno empresário e transaciona em dólar também. Muitos assuntos que eu vou colocar aqui vão te deixar aqui com muita apreensão, mas você vai poder se precaver também e se antecipar em relação àquilo que está acontecendo no mundo. Muitas situações estão sendo escondidas porque se elas forem reveladas para a humanidade de uma maneira geral, elas podem acelerar, podem precipitar a derrocada da moeda norte-americana. E aqui não é torcida, eu vou trazer para vocês aqui alguns elementos para você tirar suas próprias conclusões. Se você está chegando agora no nosso portal, antes de mais nada, conheça o nosso espaço aqui, os nossos outros vídeos, para conhecer a nossa linha de debates. Se inscreva, você que é muito bem-vindo. Para se inscrever é só dar o clique aí no símbolo que aparece no seu monitor. Se gostar dos nossos outros vídeos, compartilhe. O joinha é sempre muito importante e os comentários de vocês são sempre lidos e são sempre considerados. Lembrando que todos os dias eu estou aqui entre 5 horas, 5h30, 5h40, batendo um papo com vocês ao vivo no nosso chat, enquanto eu apresento o nosso programa aqui do nosso Portal do José. Então você desde já é convidado. Gente, ontem eu já fiz um vídeo onde eu comentava algumas situações econômicas que estão se dando no mundo e a previsão de alguns personagens centrais na economia global. Há pouco menos de 3 anos, eu fiz um vídeo aqui no nosso portal onde eu já antecipava uma série de situações que estão acontecendo agora. Infelizmente, eu não posso nem colocar um trecho desse vídeo agora para vocês, porque a fonte aqui ela está bloqueada. Assim, você vai poder assistir o meu vídeo aqui no que eu vou deixar na primeira descrição, no primeiro comentário aqui do nosso espaço. Mas eu não posso reproduzir aqui porque tem um líder russo, vocês já sabem, enfim, a gente fala o nome do país, enfim, da figura, do que está acontecendo e, infelizmente, a plataforma, o algoritmo que ele lê e dá uma segurada, enfim, a gente respeita a regra e vamos tentar aqui esclarecer algumas situações sem ser tão explícito assim, mas você vai conseguir pegar todas as coisas aqui. Eu falei do que estava acontecendo em 2019 aqui, porque houve o Fórum Econômico Mundial, né, lá em São Petersburgo, e o líder russo foi para ali e colocou claramente que a moeda norte-americana ela ia derreter e que ela não tinha condição de se sustentar, porque ela era sustentada ficticiamente, ela não tinha nenhum lastro real. E ele, quando fez esse pronunciamento, ele já mostrava que eles e outros países já estavam se protegendo da derrocada da moeda americana ou norte-americana, comprando reservas em ouro. Para vocês terem uma ideia, desde 2014 para cá, os russos vêm aumentando a sua compra em ouro, fazendo suas reservas em ouro. Eles estavam comprando, em média, 200 toneladas de ouro por ano desde 2014. Outras nações começaram a fazer isso também, cada vez mais se lastrearem em ouro, porque eles estavam já antevendo que o que estava acontecendo lá nos Estados Unidos era uma situação insustentável e para a gente entender um pouco mais dessa situação a gente tem que voltar um pouco atrás. Então vou deixar esse vídeo para vocês analisarem ali o que foi dito nesse encontro ali em São Petersburgo, foi colocado de maneira muito clara. Esse senhor aqui, o Larry Fink, ele está sentado sobre 10 trilhões de dólares. Ele é um dono da BlackRock, que concentra investimentos de vários personagens, vários grupos mundo afora, transaciona com governos, enfim. E ele traçou um cenário muito difícil para os Estados Unidos e para a moeda americana. Claro que ele não pode ser muito explícito, porque senão ele acaba com o próprio negócio dele. Mas ele já está meio dando um recado que a situação está bastante complicada e irreversível mais para frente. E aí, para a gente entender isso, aí a gente tem que voltar o filme um pouquinho atrás. Gente, o assunto é muito longo e a gente vai tentar aqui, vou tentar aqui com vocês, tentar fazer um grande resumo aqui e vou deixar muitas fontes aqui para você dar uma conferida, porque você pode estudar, você mergulha no assunto e vai por conta própria. Aqui é só o primeiro pano de fundo, a gente vai voltar a essa situação toda. Bom, esse prédio aqui ao fundo é um Hotel Monte Washington, em Bretton Woods. Você já deve ter ouvido falar em Bretton Woods, porque lá que
foram reunidos 44 chefes de Estado em 1944 e eles fundaram o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. A preocupação naquele mundo em conflito, naquele momento, era criar relações comerciais, algum tipo de reestruturação quando o conflito cessasse. E aí se estabeleceu ali que a moeda que iria servir como base para todas as transações seria o dólar, porque o dólar era uma moeda que estava lastreada ao ouro, ou seja, cada dólar valia alguma parte em ouro. Então se estabeleceu ali que todos os países também que tinham reservas em ouro converteriam essas reservas em dólar. E os Estados Unidos passaram inclusive a ser os grandes acauteladores tanto de dólares de reserva desses países como o ouro mesmo, o ouro físico nos seus bancos. Quando chegou em 1970, muitos países estavam vivenciando crises, hiperinflação, problemas internos econômicos e precisaram resgatar o seu ouro. E quando eles foram buscar esse ouro, vários países, eles descobriram que esse ouro não tinha para todo mundo. Esse ouro estava meio estranho no meio dessa história, né? Os americanos não estavam sendo muito transparentes no meio dessa história. E aí esses países precisaram de resgate, eles precisaram reanimar as suas economias. E aí, em 1971, o presidente americano, o Nixon, ele simplesmente, de forma unilateral, ele falou o seguinte: a partir de agora, acabou o lastro de dólar na moeda americana. Não vale mais. Agora, o nosso papel, o nosso dólar, ele vale como garantia de nós mesmos. Nós mesmos somos garantidores dessa... O governo americano é o garantidor, o nosso país é o garantidor, as forças armadas americanas que protegem o mundo, eles são garantidores do valor do dólar. E aí ficou essa montanha de dólar sem nenhum lastro naquele momento. O valor do dólar caiu bastante naquela época, e aí os americanos foram para o contra-ataque, usando a Arábia Saudita como uma tábua de salvação naquele momento. Eles pegaram ali a Arábia Saudita, que era o maior fornecedor de petróleo do mundo, e disseram: olha, vocês agora vão transacionar o petróleo em dólar, e só em dólar, porque nós damos garantias a vocês militares, para vocês no Oriente Médio ali não terem nenhum tipo de conflito, enfim, e viveremos felizes para sempre. Os sauditas toparam, aliás, eles são um dos maiores compradores de armas dos Estados Unidos até hoje. Eles despejam esses dólares nos Estados Unidos, né, que são convertidos pelo dólar, pelo petrodólar, até hoje lá com eles em transações bilionárias. Enfim, eles precisam sempre de ter conflitos também, né, na região, porque aí eles são obrigados a comprarem armas dos americanos. Pois bem, então essa situação aconteceu ali, criando-se o petrodólar. A situação foi se arrastando ao longo do mundo e durante muitos momentos nós tivemos situações onde, em função do domínio do dólar, os Estados Unidos estabeleceram sanções unilaterais aos países que transacionavam em dólar. Só para a gente pegar aqui um assunto uma coisa mais recente, a gente pode pegar essa notícia aqui, ó. Quando os americanos quiseram petróleo da Venezuela, estavam querendo derrubar o governo venezuelano, até hoje eles estão querendo fazer isso, não tiveram sucesso, e eles bloquearam todos os ativos da Venezuela. Isso reforçou, bloquearam ouro, dólar, reserva, tudo. Isso serviu para as outras nações que não tinham relações muito amistosas com os norte-americanos a tomarem mais cuidado. E até as que tinham relações amistosas a também terem cuidado, porque isso assentou para essas nações que qualquer conflito que elas pudessem ter com os americanos, por uma atitude unilateral, eles poderiam sofrer uma derrocada econômica muito grande. Saiu todo mundo comprando ouro, como eu apontei nesse vídeo anterior que eu falei para vocês, que eu vou colocar disponível aqui. Isso apresentava um enfraquecimento permanente do dólar, e isso foi dito pelo líder russo naquele momento ali. As nações começaram a se proteger, e esse conflito que está acontecendo agora lá na região da Eurásia, enfim, ele fez com que os norte-americanos tentassem ali emparedar os russos, darem uma bloqueada na Rússia para fortalecer as suas transações em dólar. Só que o tiro saiu pela culatra, porque quando eles fizeram esse bloqueio em relação aos russos, todas as outras nações, principalmente as dos BRICS, estão fazendo transações paralelas
para romper essa dominação do dólar. A China está comprando petróleo, agora não mais com petrodólar, com os sauditas, os russos também já não estão transacionando e a Índia está começando a comprar também, usando uma outra moeda que não o dólar. Moral da história, nós temos uma inundação de dólares no planeta. E nos Estados Unidos, como é que a coisa se processa? Gente, se vocês entrarem nesse site aqui, usdebtclock.org, ele fala da situação econômica dos Estados Unidos e ela é assustadora. Esse indicador aqui, eu vou colocar, aqui deve estar pequenininho para vocês, mas aqui está dizendo a dívida pública dos Estados Unidos, que está em 30.360 bilhões de dólares. É dinheiro ou não é dinheiro? Para vocês terem ideia, depois vocês olhem aqui nesse quadro, né? A dívida dos Estados Unidos em relação ao PIB, em 1960, era de 53,06%. E agora ela está em 125,59%. Gente, é uma dívida gigantesca e não é só a dívida do governo americano. O cidadão norte-americano está muito endividado. O estudante americano que não tem universidade pública, ele tem que pegar empréstimos. O cidadão que quer comprar uma casa, ele pega empréstimos. Eles têm uma cultura de operar com dívidas a longo prazo e todas elas também com a taxa de juros que é bem baixa em relação à taxa de juros que acontece aqui no Brasil. Só que com a crise da inundação de dólares que está acontecendo no mundo, inclusive multiplicada pela Covid, né, porque a Covid, com a paralisação das atividades no mundo inteiro, fez situações extremamente incríveis acontecerem, como essa aqui que eu vou colocar no site para vocês. Estados Unidos imprimiu mais dólares em um mês do que nos últimos 2 séculos. Gente, com a pandemia, eles saíram rodando dinheiro, porque a economia deu uma paralisada geral e para não criar um colapso total, eles simplesmente tiveram essa solução. Vamos rodar dinheiro e vamos dar para a turma aí, para o pessoal ficar tranquilo, enfim. Deu uma desaquecida muito grande na economia, que muita gente pegou a grana e não quis voltar mais para o trabalho. Quando acabou a grana, agora a economia está se reaquecendo. Mas o cidadão norte-americano médio, ele está muito ferrado. A dívida per capita de cada cidadão norte-americano é muito grande. E isso, diante de um cenário com muito dinheiro circulando, faz com que haja uma inflação também. Então, os americanos, além de terem perdido muito poder de compra ao longo desses últimos anos, houve também uma desindustrialização, o mercado de trabalho ficou muito complicado lá, o capitalismo norte-americano jogou as suas empresas para fora do seu território, então hoje eles estão com uma situação interna muito complicada. Não foi por outra razão que Trump quis trazer uma série de empresas que estavam fora do território americano para reindustrializar de uma forma mais acentuada os Estados Unidos para a economia ficar uma economia real. Porque hoje eles estão com problemas muito sérios, têm problemas sociais muito sérios, uma dívida muito grande, um povo que não tem assistência médica, não tem uma previdência social, tem parcelas de excluídos que são em números gigantescos também, e cada vez mais eles são obrigados a criarem situações, às vezes até artificiais, para que a economia se movimente. E uma dessas situações são conflitos militares. Quando eles movimentam a indústria da guerra, eles movimentam a indústria remanescente que ficou desaquecida, por incrível que pareça, no governo Trump, onde os Estados Unidos se envolveram em menos conflitos. Então é necessário ter muito conflito agora, e isso explica, por exemplo, por que nós estamos vendo essa situação toda acontecendo lá na Ucrânia. Então, se a gente observar todos esses fatores, a gente vai chegar à conclusão que o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos é uma situação preocupante e irreversível. O mundo multipolar ele está rompendo essa questão com o dólar. A irrigação de dólares no mundo está muito grande, fazendo inclusive que venham muitos deles aqui para o Brasil. A estrutura geopolítica do mundo, que foi montada pelos Estados Unidos, que atrelou a economia de vários países ao dólar, causa muita preocupação para nós aqui no Brasil. E eles, com a motivação de permanecerem com esse domínio da moeda, eles colocam espadas sobre a cabeça de vários países, como o Brasil, por exemplo. Do Brasil, qual é a situação que a gente tem que ficar com as nossas barbas de molho? O Biden, logo que ele assumiu, antes de assumir, ele dizia
claramente que se o Brasil não cuidasse das nossas florestas, poderia ser sancionado lá na frente. Não ia ter invasão, nada disso. Mas as sanções se dariam no mesmo patamar que estão se dando agora em relação aos russos. De uma hora para outra, eles resolvem congelar todos os ativos brasileiros, as reservas que o Brasil possa ter fora do nosso território, em função da nossa questão ambiental. Então, o Bolsonaro aqui no Brasil, olha como é que as coisas se relacionam. Ele funciona aqui como destruidor das nossas florestas e ele dá argumentos a outras nações para estabelecerem de uma hora para outra sanções econômicas contra o Brasil, vide povo brasileiro. Não é por outra razão também que todas as reservas energéticas que eles puderem abocanhar no mundo, eles vão tentar abocanhar. Eles fizeram isso com a Líbia, fizeram isso com o Iraque, tentaram fazer com a Venezuela, mas não estão conseguindo, até hoje não tiveram sucesso, e uma das razões até porque a Venezuela se associou a países como a China e como a Rússia também, dando uma boa retaguarda, além de um preparo interno que eles tiveram também para se protegerem desse tipo de ação que estava já desenhada desde antes, que seria uma tendência do governo americano na tentativa de se apoderarem de reservas energéticas. Aqui no Brasil não é preciso nem invasão, porque eles têm os lacaios, eles têm os traidores brasileiros que operam a favor desses interesses, ajudando com que as nossas reservas energéticas caiam nas mãos de empresas privadas. O povo brasileiro está pagando um preço super alto em função desse tipo de política que é introjetada de fora para dentro. Não se justifica o Brasil ter o nosso petróleo, o nosso combustível, pareado com combustível internacional, combustível norte-americano. Não faz sentido o povo brasileiro pagar um combustível tão caro para gerar lucros para investidores estrangeiros, investidores que têm uma montanha de dólar, porque o dólar está sobrando para todo canto. O que eles fazem? Eles vêm em países que têm um governo fraco como o nosso, uma economia voltada para esses interesses e jogam dinheiro aqui dentro. Tanto dinheiro especulativo como dinheiro para abocanhar as nossas reservas, as nossas empresas públicas, porque elas estão baratas aqui no Brasil hoje, né? Apesar do dólar estar sofrendo essa derrocada mundial, aqui no Brasil o dólar ainda está muito valorizado porque o governo brasileiro destrói a moeda nacional brasileira, mesmo diante dessa situação toda. Então, gente, para finalizar, o sistema internacional hoje ele está absolutamente de ponta cabeça, absolutamente essa ruptura que teve em relação ao dólar como uma moeda prevalente, ela está absolutamente detonada nesse momento. A tendência é de haver ainda mais um enfraquecimento da moeda, porque vai sobrar muita moeda para todos os lados, moeda dólar, né? Isso vai acarretar uma inflação e muitas pessoas não sabem o que vai acontecer. O cenário, segundo alguns analistas, é que a situação está muito parecida com aquela que fez o craque da Bolsa em 1929 nos Estados Unidos e que causou uma grande depressão. Um país que está com uma industrialização muito diferente, muito enfraquecida em relação a décadas anteriores, uma classe média extremamente endividada, algumas pessoas dizem que não existe mais classe média nos Estados Unidos, um país desestruturado socialmente e que começa agora a ter inflação. O combustível dessa história toda já está todo colocado ali. A derrocada do dólar, ela é irreversível. Agora, o que isso vai acarretar concretamente na vida dos Estados Unidos, na vida do cidadão de carne e osso nos Estados Unidos, e o que isso vai gerar nos países periféricos, ninguém sabe. Mas o melhor de tudo nesse momento é saber que essas coisas estão acontecendo, a gente tem esse tipo de canal aqui, para a gente, pelo menos para algumas pessoas, dizer, olha amigo, fique ligado na sua economia, fique ligado nas coisas que estão acontecendo no mundo, para você não entrar numa canoa furada, você não perder muito lá na frente. Nós estamos vendo o dólar perder valor aqui no Brasil, mas não é por competência do governo brasileiro, não. São por várias razões internacionais e aqui no Brasil, sobretudo, em função desse servilismo, dessa obediência aos governos estrangeiros, sobretudo ao governo dos Estados Unidos, para que nós tenhamos aqui uma remuneração que seja absolutamente compensatória para essa montanha de dólares que começam a abundar mundo afora. Gente, eu vou colocar os links aqui para a sua análise, enfim. Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui. Se você tem os seus dólarzinhos,
procure pesquisar agora o que você vai fazer com ele, porque a tendência é da gente ter uma transformação irreversível. Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e mais tarde espero aqui estar com vocês falando dos nossos problemas, das nossas questões internas. Tem muita coisa acontecendo no Brasil. Grande abraço, até lá.